meu e tudo. Tudo que é novo é bom, tudo que é bom é da hora e tudo que é da hora está na TV União. Alcance, visualização, repercussão. O sinal via satélite da TV União atinge um raio de mais de 30 milhões de pessoas em 7 estados. Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Acre, Mato Grosso, Distrito Federal e São Paulo. E mais uma vez estamos nós com uma programação jovem de cara e de coração, jornalismo independente e crítico, de mãos dadas com o cidadão. Olá a todos! Já começamos o Da Hora de hoje parabenizando os homenageados do dia. Hoje comemora-se o Dia do Guarda Noturno, Dia do Profissional de Informática, Dia Nacional da Inovação e Dia Mundial de Combate ao Câncer de Mama. Já estou aqui com as minhas companhias diárias. Hoje tem Gabriel Viana, junto com Érica Prado e Norton Lima. Saúdem nossos telespectadores. Tudo bem, gente? Tudo bem, pessoal? Vamos colocar a informação para circular, né, Norton? O povo se encarregará de ficar com trânsito. Érica Prado. Muito feliz de estar aqui novamente. Olha só, e já vamos começar com a prefeita de Itauá, Fátima Veloso, do PSD, que fez o anúncio público de sua adesão à candidatura pela reeleição de Jair Bolsonaro nesta segunda por meio de suas redes sociais. É com grande alegria que a gente vem receber essa caravana de bons valores, de valores esses que nós queremos trazer e manter para a nossa realidade, continuar através do governo Bolsonaro. Muitas obras no governo Bolsonaro no Ceará não só ficaram órfãos porque apareceram pais adotivos. Vale a pena rever Camilo Santana visitando as obras de ampliação do sistema Taquarão em Caucaia, investimento de 120 milhões do governo Bolsonaro, que regularizou o abastecimento de água em Caucaia e na zona oeste de Fortaleza. Estou aqui nesse momento em Caucaia, aqui no Taquarão, próximo ao anel viário, onde está sendo construído aqui um grande reservatório de 40 mil metros cúbicos de água, que vai garantir um aumento de 50% da capacidade de distribuição de água para toda a área oeste de Fortaleza, Caucaia e parte da região metropolitana. Esse é um investimento de mais de 120 milhões de reais que o governo do estado está fazendo em parceria com o governo federal para garantir tranquilidade nos próximos anos no abastecimento de água da capital cearense e da região metropolitana. Pra vocês terem uma ideia, o tamanho do reservatório. E aí, Norton, contextualize, né, para o nosso telespectador. Essa obra, ela regula, ela é uma ampliação do sistema de abastecimento d'água que estava parada já há mais de 5 anos, tá? É a obra do Taquarão ali na zona de Caucaia ali, é um açude, não, um açudinho. Aí eles fizeram lá, o governo federal mandou 120 milhões para essa obra e simplesmente ninguém soube que foi o governo federal, tá? É por isso que o texto foi muito feliz aí. Foi divulgado como se fosse uma obra do governo? Não, na verdade eles não dizem nem que é de um nem é de outro, mas aparece só fica o cara no silêncio, né? E dá aquela velha sugesta, né? Assim, como se fosse apenas uma obra de quem está visitando o canteiro, como se o cara que está visitando o canteiro fosse o dono do cercadinho, né? Vamos dizer assim, né? Mas fora isso, tem muito mais coisa, tá? Por exemplo, 50 quilômetros da BR-123, que era um trecho entre Banabuiú e Quixadá, 50 quilômetros dessa aí, que é uma BR que liga Chorozinho à fronteira de Pernambuco, ela fica também, vamos dizer assim, sem pai nem mãe. Aí você basta dizer assim, né, aquela história, né? Aparece um menino muito bonito na coisa e diz assim, foi eu que fiz, né? Sabe? Aí quando aquela pessoa tem acreditado, diz assim, né, que o sucesso tem muitos pais, né? E o fracasso é órfão, né? Então essas coisas só mostram, a gente mostrou ontem também o residencial Dom Ramalho, Iguatu, lá no né? Iguatu, que são 900 unidades para
65 milhões do governo federal também, que a chave foi entregue pelo prefeito. Teve uma série de coisas dessas que as pessoas não estão observando. Está tendo um esforço agora, depois da entrada de várias pessoas aí dentro né, sobretudo o Gastão, esse pessoal, o André Fernandes, e isso agora tomaram as rédeas da campanha, o Marcelo Mendes também, né? Esse pessoal que toma as rédeas da campanha, e eles começam a divulgar essas coisas, né? Para que as pessoas possam entender de quem é o autor, quem é que fez, quem não fez, e assim, né, possam... A expectativa é de que o Bolsonaro tenha uma votação maior do que a que teve dessa vez agora. Chega de 28% dos votos, né? Pode chegar até, segundo as projeções, até 37% dos votos, mais ou menos, no Ceará, né? Vai ser um grande resultado. Desculpa, e em Teresina, parte do teto de uma escola desabou e deixou 4 funcionários feridos. Vamos ver. Parte do teto do Centro de Ensino Tempo Integral Fortes Ibiapina desabou nesta terça-feira. 4 funcionários que trabalhavam nas obras do centro ficaram feridos. A escola fica localizada no bairro Renascença, na zona sudeste de Teresina. Segundo informações preliminares, os feridos foram encaminhados para um hospital e estão sendo amparados pela empresa responsável pela obra. E no debate de ontem em Pernambuco com as candidatas ao governo do estado, um corte circula como meme na internet. Esse apoio de Paulo Câmara, essa declaração, na verdade, que ele deu, com certeza foi combinada com você, assim como... Se eu soubesse, tinha trazido o claque também, viu, Aldo? A história é porque é o seguinte, lá em Pernambuco ninguém quer ter o apoio do governador, né? Todo mundo quer ter o apoio do Lula, mas ninguém, porque o Lula nasceu em Pernambuco, ninguém quer ter o apoio do governador. E a Marília Reis, né, que não é a candidata do PT, é a candidata de Solidariedade, ela está recebendo formalmente o apoio do governador. E ela nega esse apoio e diz que a adversária combinou com o governador que ele está apoiando a Marília, né? Aí fica uma confusão engraçada com essa coisa desse jogo de quem vai, ou de que lado cada um vai estar, né? É basicamente isso. Mas Érica, não deixa de ser engraçado isso aí. Sim, eu também ri. Érica Prado. E o presidente Jair Bolsonaro esteve ontem em Juiz de Fora, Minas Gerais, cidade que sofreu um atentado na campanha das eleições de 2018. Em discurso, Bolsonaro disse acreditar na virada de votos no estado e numa grande vitória. E temos imagens da visita de Bolsonaro a Montes Claros, em Minas Gerais, na noite de ontem. Vamos ver. Chamo o jingle, por isso que começou silencioso. Mas tá aí. Todos vocês, repito, eu também sou mineiro, ai! Muito obrigado por esse momento, por essa oportunidade. Brasil, acima de tudo! Olha aí, Norton, muita gente, né? Ele fez como dizem em Portugal, um banho de multidão, né? Muita gente, e a gente já tem assistido essa coisa aqui, esse erro estratégico do Lula de falar que vai fechar as torneiras para Minas Gerais, o resultado está sendo visto aí, né? A gente tem a matéria da quantidade de prefeitos que estão apoiando, acho que tem um número exato. Temos sim, Gabriel Viana, o último arquivo que eu lhe enviei, daquelas notícias de última hora sobre os prefeitos. Sim, porque vou dar uma checada aqui no que você me Dos mandou. 858 prefeitos, mais ou menos, mais de 650, né? A gente tem esse número bem exato aí. Seria das sessões eleitorais do Bolsonaro, do voto? Não, essa é outra. Essas são 17 mil votos que o Bolsonaro em 17 mil votos em sessões, né? Aliás, tem cidade cearense bastante lá, viu? Tem que o Bolsonaro não recebeu nenhum voto. É uma coisa muito estranha. Olha, Érica, vamos ver o que é que o Tarcísio falou sobre Bolsonaro, sobre essa campanha de segundo turno? Sim, sobre a possível virada, né, de Bolsonaro em Minas Gerais e nos outros estados.
Isso já começa a repercutir em termos de pesquisa. Os nossos levantamentos já mostram uma liderança do presidente em Minas Gerais, onde ele perdeu no primeiro turno, então ele vai ganhar no segundo turno. Aqui em São Paulo, que ele ficou com uma diferença de 7 pontos, essa diferença hoje está chegando a 12. Provavelmente a gente vai terminar o segundo turno com essa diferença perto dos 15. Então isso vai ser importante para essa consolidação da maioria. No Rio de Janeiro, da mesma forma, a liderança do presidente vai crescendo ao longo do tempo. Então são 3 estados muito importantes. A gente está vendo aí a aprovação, a aceitação do governo crescendo, a rejeição diminuindo, a rejeição do presidente diminuindo, uma situação já de empate consolidada, todos os nossos levantamentos estão mostrando isso. Então agora é voto a voto e a gente está buscando aí realmente a consolidação dessa liderança. Por isso que eu acredito muito na vitória do presidente Bolsonaro no segundo turno. E na pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta quarta, o candidato Tarcísio de Freitas lidera com 58% dos votos válidos, que é desconsiderando os brancos e nulos, na disputa ao governo de São Paulo, contra 42% do ex-prefeito Fernando Haddad. E ainda em São Paulo, João Dória, que é ex-governador do estado, anunciou sua desfiliação do PSDB nesta quarta-feira. Ele afirmou que deixa o partido de cabeça erguida e orgulhoso da contribuição dada ao estado e ao Brasil. Ele citou ainda Franco Montoro, Mário Covas, José Serra e FHC. Norton, por que você considera essa desfiliação do Dória nesse momento? Você acha que ainda é, digamos assim, chateação, rancor, porque não disputou na corrida presidencial? O PSDB está terminando o seu... Ele conseguiu a cláusula de barreira, tá? Ele continua, ele vai continuar recebendo fundo partidário e tal. Ele está disputando o estado de Pernambuco com a Raquel Lira, com possibilidades. Não sei se tem mais em algum canto, tem, Gabriel? Em PSDB, mais algum lugar assim, na disputa. Mas não me vem na cabeça. Não, lá no Rio Grande do Sul, com o Eduardo Leite, né? Então, ele está nesses 2 estados disputando, mas você vê assim, olha, o que foi que o Dória fez na política brasileira? Além de tocar fogo na questão da pandemia e ser um dos grandes caras responsáveis por criar uma crise absurda, uma crise muito artificializada, muito baseada na pauta do que tinha internacionalmente contra o Trump nos Estados Unidos. Se você for ver, era quase espelho, assim, tá? Mato Grosso do Sul também tem o Eduardo Riedel, do PSDB. Na Paraíba tem o Pedro Cunha Lima. Pedro Cunha. Então são em 4... Em Pernambuco, com a Raquel Lira, no Rio Grande do Sul. São 4 estados, né? Isso, são esses 4 estados. Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Paraíba e Pernambuco. Isso. Né? Então, mas aí você vê assim, ó, o Dória foi candidato. A gente colocou uma matéria aqui mostrando que ele gastou muito fundo partidário na pré-campanha, que é uma coisa ainda que vai complicar ainda muito a vida do PSDB, que ele vai ter que se explicar, assim como também aqui no Ceará nós tivemos o uso do fundo partidário em pré-campanha do União Brasil, né? A gente falou desse assunto várias vezes, é um negócio complicado, não é uma coisa tão simples, vão ter que se explicar que é dinheiro público, provavelmente vão ter que devolver, receber multa, ficar inelegível, mas é melancólico essa situação do Dória, né? Ele aparece como um grande cara, copiou aquele Serginho Meneghetti lá da Santa Catarina, né, qual é a cidade lá? Mas é uma cidade conhecida lá na região. Lá, ele copia o cara, ele faz uma série de cenas, aparece como seria um cara novo, faz aquele discurso todo, como se ele tivesse mais responsabilidade de enfrentamento da pandemia, e olha como é que ele termina. Terminando um fim completamente melancólico, né, de sunguinha tomando sol em Copacabana, né? Cidade, Colatina. Colatina é uma cidade conhecida lá na região. Érica Prado. Do Espírito Santo. E Romeu Zema expressou a sua opinião sobre Lula após a declaração do petista em que supostamente ameaçava a gestão de Zema numa possível vitória neste segundo turno. Para o governo Lula, há um atleta que tomou o anabolizante, que ficou musculoso, que ganhou muitas medalhas e que depois passou a ter problemas de saúde de tudo quanto é natureza, cardíaco, hepático, renal, etc. E foi o que aconteceu em 2015 e 2016, a maior recessão da história. Eu estava no setor privado, presidindo uma empresa, tive de demitir 2.500 pessoas. Foi o pior período da minha vida, enquanto o mundo crescia. É isso que nós queremos de novo para o Brasil?
E o presidente Bolsonaro pegou uma pandemia, pegou uma guerra na Ucrânia, um período difícil. E o Lula pegou tudo que era bom naquela época e não deu conta. Aqui em Minas, nós tivemos um governo PT desastroso. Tanto é que durante essa minha campanha, essa minha eleição, eles fizeram questão de esconder o ex-governador Fernando Pimentel. Deveriam ter colocado ele em cima do palanque. Ele foi candidato a deputado federal e nem deputado federal conseguiu ser eleito. Isso demonstra o terror que foi o PT em Minas. 240 mil servidores públicos de Minas Gerais tiveram o nome escrito indevidamente no SPC e Serasa pelo governo PT. Norton, o que é que você tem a falar aí sobre a não eleição de Fernando Pimentel? Né? Pô, veja que os desdobramentos dessa campanha ainda estão acontecendo. A gente não tem ainda o quadro definido do Congresso assim. Não, aliás o corte do Congresso, o perfil de cada um deles que estão lá e são para os desdobramentos. Agora, não deixa de ser uma surpresa muito grande. O próprio Fernando Pimentel, que foi governador de Minas 2 vezes, terminou complicado, preso e etc. e tal. Aí o cara não consegue se eleger nem para deputado federal. Isso é muito forte, hein? Eu acho que quem tá começando a ficar assim em dúvida, né, América, assim, tipo, como é que de hora para outra não? Como é que pode, né? Como é que perdeu tantos números assim, né? Como é que ele foi governador e sequer foi eleito deputado federal? Olha, seria como se o Camilo fosse candidato, né? E não ganhasse. Seria uma coisa assim... desastrosa. Ficaríamos surpresos. Como é que eu digo? É um retrocesso. Um anti-chancela, né? Ele perde vamos dizer, o selo de qualidade, né? E um tweet publicado no último domingo pela jornalista Bárbara, como você vai conferir aí na sua tela, a Bárbara Garcia falou, para bolsonarista imbrochável, feito o nosso presidente, quando a filha do Bolsonaro se arruma, ela parece uma puta, palavras aí da jornalista. E Michele Bolsonaro respondeu essa declaração, pode jogar na tela, por favor, diretor. Como você vai ver aí, um print do Instagram da própria primeira-dama, em que ela disse que lembra essa senhora que a filha dela é uma criança e que medidas estão e serão tomadas. E aí, gente? Eita, né? Que louco, hein? Declaração forte. Fortíssima e errada. Ontem a gente chegou a comentar essa coisa. Se você quiser ver mais ou menos para que lado está a campanha, né? Para quem é que está ganhando a campanha, diz assim, quem é que está ganhando o segundo turno, é só você ver o lado que está o lado que está falando mais baixaria. E qual é o lado que está mais... É o lado que estiver falando mais loucura, é o lado que está mais desesperado. Porque fica naquela coisa assim de ou tudo ou nada, joga tudo que tem no espelho, né? Agora, não deixa de ser uma coisa... a Bárbara Gância, às vezes assim, Sim. Que falta de elegância, né? Entendeu? Porque como é que coloca uma criança, cara, e fala isso, né? E mesmo que fosse com adultos também. Aí depois, falta de ética também, ela como primeira-dama, né? Ruim que o Bolsonaro, né? Entendeu? Aí, quer dizer, fica aquela coisa assim, tipo... anula completamente, perde a razão, perde o sentido do que está... Isso não é política, né? Isso é sequer uma coisa para ser colocada na eleição. Né? Se isso é uma coisa feia de se dizer, até de dizer assim, uma briga de vizinho, né? Sabe? De condomínio, já é um negócio absurdo. De uma primeira-dama, na verdade, né? Um negócio desse que vai se espalhar para o país inteiro, né? Uma coisa meio maluca, né? Sobretudo ela, que a Bárbara é uma jornalista da Folha, ligada ao pessoal da Folha, né? Ela é de uma família tradicional de São Paulo. Ela é muito conhecida lá naquela região dos Jardins, Higienópolis, aquela coisa e tal. Ela é muito badalada nessa coisa. Aí como é que fala uma bobagem dessa? É um negócio assim, realmente... Tanto eles que pregaram cancelamento, cancelando, fica essa coisa maluca aí. Olha, Norton, em um trecho da entrevista de Lula, ontem no Flow Podcast, que vem circulando nas redes, algumas pessoas acusam o petista de transfóbico. Vamos ver. Coisa absurda que eles inventam todo dia, não tem critério. Eles são capazes de dizer que você nasceu mulher e depois virou homem. Eles são capazes de dizer que vaca voa. E numa parte maior desse corte, a gente pode ver que o Lula falou sobre a relação das fake news e a internet.
descaradamente, sobretudo depois da internet, essa tal de fake news, ela é um liberou geral pro cara que não presta, pro mentiroso. Você não tem noção. Você não tem noção do que é isso. Você não tem noção. Eu lembro que teve aquele assunto lá, teve umas coisas absurdas assim. Essas coisas absurdas que eles inventam todo dia, não tem critério. Eles são capazes de dizer que você nasceu mulher e depois virou homem. Eles são capazes de dizer que vaca voa. Eles são capazes de dizer que cavalo tem chifre, boi não tem. Qualquer mentira, não tem tamanho e não tem hora. É uma verdadeira fábrica de mentir a campanha do Bolsonaro. E publicações do deputado federal André Janones, que é o principal cabo eleitoral do petista nas redes sociais, e de apoiadores do ex-presidente, espalharam ataques homofóbicos nas plataformas digitais. Insinuações sobre a sexualidade do recém-eleito deputado federal Nicolas Ferreira e do pastor André Valadão foram usadas como arma contra Bolsonaro, candidato à reeleição ao Palácio do Planalto pelo PL. E o ex-presidente Lula voltou a falar também da regulação da mídia. Eu sou inimigo da censura, entrei na política contra a censura, o que eu quero fazer é o que eu estou dizendo. Tem coisa que a sociedade tem que participar para mudar. Sabe, eu não vou citar coisa aqui, mas tem canal de televisão, sabe, que só fala asneira, só fala grosseria, só ofende. Sabe, eu tenho que ter uma regulação, a última regulação da mídia eletrônica é de 62. Então nós precisamos chamar a sociedade para discutir. Se você fala em chamar a sociedade, eu fico mais tranquilo. E a gente pode fazer uma regulação como a legislação inglesa, como a legislação americana, como a legislação alemã. Ninguém quer uma regulação como Cuba. Olha aí, Gabriel, Érica, Norton, queria que vocês contextualizassem, falassem um pouco disso, porque teve um corte que as pessoas estavam acusando. Se não me falar a memória... Foi um transfóbico no Twitter. Porque ele falou que não iria existir banheiro É. unissex no mandato dele. Agora o cara, você vê, ele começa falando da internet. Ele fala, o Lula, né? Ele fala da internet, ele diz que a internet praticamente assim, não deveria existir, né? Aquela coisa, parecido com aquela loucura que o Alexandre de Moraes falou, né? Que liberou a imbecilidade, né? Ainda bem que que os imbecis estão podendo falar, vamos dizer assim, na linguagem dos caras, né? Aí depois quando ele está falando, eu acho que uma das coisas mais absurdas que tem, um hábito assim até autoritário, você chegar e dizer assim, você não tem noção do que é isso, né? É uma coisa assim, eu acho, não, Érica, assim, é uma coisa meio grosseira, né? Assim, é uma maneira meio estúpida de falar. Né? Falando para alguém que tá na internet, né? O podcast que domina, que tá ali há muito... Foi o pioneiro, 2, né? pioneiro nessa questão de podcast, então já tem um tempinho aí que eles estão na internet. Falar que ele não tem noção... São mais de 1000 episódios, são mais de 1000 entrevistados que passaram lá. Então, para uma pessoa que está lá aí fazendo as contas há mais de 3 anos, então é algo que realmente não se pode ser falado. Outra coisa que fica maluca é como é que eles falaram tanto de ditadura militar, a ditadura é isso, a ditadura é aquilo outro. Aí o Lula fala que a última regulação de mídia que teve foi em 1962, quer dizer, 2 anos antes de ter toda essa movimentação do país que eclodiu com o golpe de 64, para uns uma revolução, para outros golpe, para outro aquilo outro, né? Tivemos marchas, não é uma coisa homogênea, 1964 não é uma coisa homogênea para se falar, porque tem várias fases dentro dela, mas como é que o Lula fala que a última regulação de mídia foi em 1962? O que é que eles estão querendo, no final das contas? Né? Porque nós temos aí já uma perseguição pesada em torno do canal lá da Jovem Pan, né? Teve várias movimentações, tiraram a cubana, silenciaram um monte de pessoas. Tudo bem que o pessoal estava falando muita loucura do ponto de vista do até civil, assim, tipo, chamando o Lula de ladrão e essa coisa toda, que não pode, né? Que tem que ter você tem que ter pelo menos um nível de uma deontologia mínima de jornalismo e expor os dois lados, para que as pessoas tenham uma certa, como é que eu digo? Imparcialidade, uma imparcialidade, um mínimo, assim, é o que se espera que você mostre pelo menos os dois lados, nem que você necessariamente vai concordar, porque a gente não vai concordar
numa coisa dessa da Bárbara Gância, por exemplo, chamar a filha do Bolsonaro de puta, uma menina de 11 anos, quem é que vai ficar imparcial em relação a um negócio desse? É meio complicado, né? Assim, você dizer assim, vamos ser imparcial, vamos mostrar um lado, vamos mostrar o outro. Você diz assim, pô, que absurdo, absurdo, né? Tipo assim, jornalista ligado a Lula chama a filha do Bolsonaro de puta, né? Aí depois o Lula diz, fake news, estão baixando o nível, estão esculhambando. A gente tá todo mundo vendo, não tem como esconder mais quem é quem nesse jogo, né? Olha, e na entrevista de ontem, o Lula falou também que o craque Neymar está com medo do petista ganhar as eleições. Veja. Lula, em entrevista ao podcast Flow, falou que o craque Neymar está com medo do petista ganhar as eleições e descobrir que o atual presidente supostamente perdoou uma dívida de imposto de renda do jogador. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta a gente vai falar mais sobre esse tema Lula, Neymar, Bolsonaro e daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta, agora a gente retorna falando do caso Neymar, Lula, porque o craque brasileiro afirmou na terça-feira que apenas assinava os documentos que o seu pai lhe apresentava durante um depoimento a um tribunal espanhol. O atacante é réu em um processo sobre as supostas irregularidades na polêmica transferência que o levou do Santos ao Barcelona em 2013. E aí, gente, vamos comentar aí sobre o caso? O que aconteceu, na verdade, é que uma empresa, quando tem um jogador de futebol, várias pessoas, várias empresas detêm partes dos seus direitos. E aí uma empresa que tinha parte do direito do Neymar acusa o Barcelona, o pai dele, enfim, todas as partes envolvidas na transferência, de que o valor do contrato não tenha sido aí firmado, da multa, não tenha sido na faixa dos 50 milhões de euros, e sim dos 80 milhões. Então eles deveriam ter recebido mais. No caso, fraude. E aí ele estava lá na Espanha, segunda-feira foi ao tribunal responder, só que foi liberado pelo juiz e depois deve retornar de novo. Fora isso, tem toda aquela questão que o Lula estava acusando ele, dizendo que ele deve aí questão de imposto de renda e que ele apoia o presidente Bolsonaro justamente por isso, por ele ter perdoado, palavras do Lula. Eu vi também que o Lula falou que o Neymar estava com medo dele ganhar porque o pai dele tinha feito um acordo com o Bolsonaro. Então aí gerava aquele conflito de interesse entre ambas as partes, né? Que loucura, né? O Neymar já é perseguido dentro de campo. A negada bate nele, né, absurdamente, assim. Ele é um craque do drible, né? Eu acho que o grande jogo, ele sabe driblar essa coisa toda. Agora, driblar o escárnio é uma coisa realmente muito complicada. Porque o que você vê aí, o que eles estão pegando, é essa coisa toda. Se não tem para falar do Bolsonaro, fala da filha do Bolsonaro. Se não dá para falar do Bolsonaro, fala do Nicolas Ferreira. Aí, se não fala do Nicolas Ferreira, fala do Zema. Aí, se não fala do Zema, se não fala do Bolsonaro, fala do Tarcísio. Até do Tarcísio estão falando agora. Já começaram a... E foi até engraçada a reação do juiz que estava lá no tribunal segunda-feira, porque o Neymar jogou no domingo, jogou o clássico lá francês, inclusive fez o gol da vitória, e o juiz falou, não, como um amante de futebol, vi que ontem o Neymar estava fazendo o seu trabalho, marcou um gol e por isso está liberado. E na hora ele riu porque não esperava esse tipo de reação de um juiz que, pelo fato de ele ter jogado e ter feito uma viagem, que não é muito longa, porque a gente sabe que na Europa é tudo muito próximo, mas de Paris até Barcelona, foi liberado, deixou que os advogados respondessem e vai ser chamado no outro dia para depor. O que a gente sabe é que ele vai ter que depor, uma hora ou outra, ele vai ter que falar sobre isso. O Garrincha tem muita história dessas também, assim, né? Tem muitas coisas engraçadas assim, que apareceu, que ele aparecia, o pessoal depois de deixar disparar, porque ele sabia que era o Garrincha, pedia autógrafo. Eu acho que o Zico teve um carro roubado uma vez, que o cara devolveu depois, pedindo desculpa, né? Essa coisa toda. O futebol mexe com a sociedade. O futebol é incrível, algo, né? A gente diz que não é, mas é algo que é a parte. O que me surpreende, viu, Gabriel, é que até hoje, com essa coisa toda do futebol, no Brasil tinha um cara que era o Antônio Hermídio de Moraes, que era um
mega. Ele era a referência maior assim, do rico brasileiro, né? do mega industrial, essa coisa toda. E ele sempre reclamava que no Brasil não se fazia o estudo da cadeia econômica do futebol. A gente realmente, ainda hoje, a gente não sabe quanto é que mexe um clássico desse. O Fortaleza passou para... Já está garantido na Libertadores? Não. Ainda não, então a torcida se garantiu na Série A, mas aí saiu da briga já nessa luta contra o rebaixamento e agora passa a brigar por uma vaga na pré-Libertadores, porque vão 6, né? Só que como o Flamengo ou o Atlético Paranaense vão ser campeão da Libertadores e estão nesse grupo, deve abrir mais uma vaga, e Flamengo ou Corinthians, que também estão nesse grupo, vão disputar a final da Copa do Brasil hoje. Quem vencer ganha uma vaga direta, e aí vai virar um G8. E o Fortaleza está na 9ª posição, 1 ponto atrás do América Mineiro, que é o 8º colocado, então faltam 6 jogos, e o próximo confronto é justamente contra o 10º colocado aqui, o Atlético Mineiro, no Castelão, que deve estar lotado depois daquelas cenas tristes que a gente viu Já ia te perguntar sobre isso, Gabriel. Então, Inclusive, só foi confrontos proibido, diretos. né, O Ceará foi proibido. O Ceará ter não deve torcida mais até o mandar final do ano. jogos, não vai mandar jogos, pelo menos até o final do ano, com torcida. Havia a expectativa também de que o Castelão fosse interditado, só que o Marcelo Paes, presidente do Fortaleza, falou que com a equipe jurídica do clube já estava se respaldando disso, porque não é culpa do Fortaleza. Dos outros times, né? Também não vejo como culpa do Ceará, eu vejo como uma culpa da torcida organizada, que foi o que gerou a confusão lá no estádio. Quantas vezes o Neymar jogou no Castelão? Tem essa estimativa, hein? Eu acho que, eu creio que foi só uma vez. Na Pelo Ceará, não. Pelo Santos foi uma, na Copa das Confederações outra em 2013, na Copa do Mundo ele jogou mais 2 vezes, contra o México na fase de grupos e contra a Colômbia nas quartas de final, que foi aquele fatídico dia que ele levou aquela entrada criminosa e que o Zúñiga não levou nem cartão amarelo. Nem cartão amarelo. E poderia ter deixado ele paraplégico. E continuam batendo no Neymar à vontade e ninguém leva sequer um cartão amarelo ou um cartão vermelho, né? Seria assim o caso para a gente pode até convocar um advogado especialista em direito desportivo para ele estar falando sobre essa punição para o Ceará, porque o presidente do Cuiabá, por meio de nota, falou que, além disso, vai atrás dos 3 pontos também do jogo, porque o jogo não foi finalizado. Não foi finalizado. Então, é muito pano para manga. Posso entrar em contato depois, ele vir aqui falar com a gente, ou enviar um vídeo para a gente falar sobre esse assunto, porque é um assunto que não reflete só o esporte, reflete a sociedade, né? O que a gente viu foram pais correndo com crianças dentro do campo, crianças machucadas, bala de borracha, gás lacrimogênico, os jogadores sendo praticamente agredidos. Foi uma coisa Gabriel, triste. qual foi a origem? Há um burburinho aí no meio do esporte que a principal organizada do Ceará é, entre aspas, comprado pelo atual presidente Robson de Castro e Evandro Leitão, que faz parte também da chapa, para não criticar, não fazer críticas à gestão, que apesar de ser muito boa, dentro de campo ainda peca muito. E aí, durante o jogo, quando o Ceará levou o gol do Cuiabá, isso eu estava assistindo em casa e isso realmente deu para ouvir. Boa parte da torcida do Ceará começou a xingar o atual presidente do clube, que é o Robson de Castro. E amigos que estavam no estádio me falaram que essa organizada não se manifestou nesse momento. E aí os torcedores comuns, entre aspas, do Ceará, começaram a dirigir palavras de baixo calão para a organizada. E aí eles não aceitaram e começou aquela guerra. E aí os torcedores comuns foram autorizados pela Polícia Militar a entrar no campo para sair ou para irem para outros setores para conter aquela violência. E aí uma parte do pessoal que estava fazendo essa confusão foi pro gramado, entraram no campo atrás dos jogadores e aí virou aquela zona de guerra, porque realmente a última vez que eu tinha visto algo como isso no Castelão foi em 2015, na final do Cearense, que Fortaleza foi campeão, a torcida do Fortaleza invadiu para comemorar, alguns provocaram uma parte da torcida do Ceará, que também invadiram o campo e virou uma batalha campal. Então realmente é algo muito triste. Já aconteceram alguns eventos assim, brigas em jogos do Fortaleza também esse ano, mas felizmente não ultrapassaram para o campo, mas que também tem que ser investigado. E, ao meu ver, o melhor caminho para tudo isso é a biometria. É algo muito complicado de ser implementado, tem que ter um cadastro muito grande, mas se você fizer a biometria lá na Arena da Baixada, ou Estádio do Atlético Paranaense,
é implementada a biometria. Cada cidadão que entra no estádio está lá, visto pela câmera, biometria no ingresso. Então, se ele fizer alguma coisa dentro do estádio, tem que saber, tem como saber quem é, tem como saber qual o CPF. Porque não adianta só punir o clube. Porque aí, na minha visão, menos culpado é o clube. O maior culpado é de quem sai de casa para brigar, para fazer baderna. É, a investigação, né? Você teria, não tem como nem. Acho que você faz a investigação policial. E se você até implanta elementos que são tecnológicos, biométricos, né? Vândalos em torcida adversária para prejudicar o seu principal rival, isso é uma coisa passível de acontecer, né? Realmente é uma coisa meio maluca. Eu acho punir muito o clube, difícil, né? Também, porque eu tenho um conhecido que ele já trabalhou no Castelão, justamente na entrada e na saída dos torcedores, né? E ele falava, Gabriel pode até confirmar, que quando chega um certo horário, quanto mais próximo do jogo, maior é aquela baderna, aquela muvuca na entrada. Porque todo mundo fica lá fora Isso, bebendo, curtindo com os amigos e deixa para entrar faltando 20 minutos pro jogo. E aí tem muita gente que não compra ingresso, e aí ele me falou que teve uma vez que uma torcida, não lembro qual time foi, falou, a gente vai entrar, você vai deixar ou você vai embaçar, como a gente diz aqui no Ceará, pro nosso lado? Não. Aí ele não ia, né? Botar a própria vida dele ali. Isso é muito comum. Todo jogo assim de maior lotação, tem muita gente que pula a catraca, como a gente fala, mas eu acho que a biometria podia até acelerar esse processo. Se tivesse uma câmera lá que já pegasse a cara do cidadão e já mostrasse lá no próprio registro biométrico que ele, ou ele é um sócio adimplente ou ele comprou o ingresso, já seria muito mais rápido, acho que até... Aliás, hoje é o dia Mundial da Inovação, né? Isso, é uma boa ideia de inovação que o Gabriel, apesar de já existir, não ser uma novidade, mas de ser implementada aqui. Esse conceito ele é interessante porque, na verdade, a inovação, a mãe da inovação é a necessidade. Então, isso se torna necessário para que até os próprios clubes deveriam cuidar disso, né? E, sobretudo, que ele tem peso político, o Ceará tem peso político para... O Evandro Leitão. Para o próprio Evandro, o presidente Evandro, ele poderia sugerir isso para que isso fosse adotado. Até para evitar punições para o próprio clube, porque na minha visão, não coloco, apesar da má gestão, nada justifica a violência, nada. Então, para mim, não é culpa do clube, porque a PM apenas fez um ato para resguardar essas pessoas e ela não tinha como controlar. Não tem como controlar. Os vândalos que foram pro campo. Meio, né? E graças a Deus, não aconteceu uma coisa mais grave, como um jogador ser agredido de forma sucinta, como quase aconteceu com o Luiz Otávio, aquela imagem dele sendo cercado por vários torcedores e chorando. Pois é, que é um craque, é um cara super ele é bacana, ídolo do Ceará, um zagueiro. Em lugares, assim. E ele é uma figura super cordial e muita gente boa, né? O próprio Marcelo Paes, presidente do Fortaleza, se manifestou ontem, prestou solidariedade, falou que ele é um cara que nunca precisou estar provocando, que sempre respeitou o Fortaleza, apesar da grande rivalidade que a gente sabe que tem, e desejou sua sincera solidariedade. Gabriel, e saindo do esporte e voltando para a política, o que é que nós temos? Agora a gente vai falar que o ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, fez uma análise do que poderá ser a economia no eventual governo Lula, caso ele vença no segundo turno da eleição. De acordo com o ex-ministro, o primeiro governo de Lula foi muito responsável do ponto de vista fiscal. O segundo, menos e mais aberto a demandas políticas. E o terceiro, o governo de Dilma Rousseff, acabou numa recessão. Ainda de acordo com ele, a incerteza agora é saber qual modelo Lula vai implementar caso ele seja eleito. E aí, Norton? Essa é uma coisa muito engraçada, porque o Henrique Meirelles, ele está aí com seus 77 anos, já chegando aos 80 anos, ele fez essa palestra para o Grupo Eurásia, ele em inglês, para o pessoal de fora, e eles pegaram, essa palestra feita ontem, dia 18, né, e essa coisa já começou a circular hoje, esse doc, em relação ao que ele reclamava. O Henrique Meirelles foi apresentado no final do primeiro turno do Lula, quando se achava que o Lula ia ganhar a eleição do primeiro turno, aquela coisa toda, como uma espécie assim, de garantia quase tanto da vitória do Lula, porque ele seria um cara que teria apostando nisso, né, quanto um cara que tem grandes condições de comandar a economia. Só que o que ele acabou falando aí nessa história, que apesar do Bolsonaro não ser o favorito, ele pode ganhar a eleição. Ele disse com muita clareza isso lá, né? Quer dizer, já são sinais, indicadores, né?
Se o Henrique Meirelles estava apoiando ele não vai dizer essa frase dessa maneira. E ele já mostrou que numa economia, no eventual governo Lula, nós vamos ter problemas de intervenção econômica. Ele achou que o plano era muito esquerdista, né? Ele usou essas palavras, tá? Não são palavras minhas, são palavras dele. Ele acha que o plano foi formulado por pessoas assim que não entendem muito dessa questão da liberalidade da economia, que já iria propor medidas do governo, de intervenções do governo nessa área, e de fato você não consegue fazer o desenvolvimento econômico sem essa força da iniciativa privada, e a iniciativa privada tem que estar desfivelada de qualquer amarra, de qualquer âncora, dessas coisas que você prende, né? Que você prende o empresário para que ele não consiga investir, não consiga produzir emprego. Esse ambiente de investimento, esse ambiente de pujança, o Meirelles disse que não tem, até agora, o Lula não está emitindo nenhum sinal disso, né? Aí você já tem, assim, em paralelo, você já tem praticamente a Fiesp decidindo o apoio, né? Que é a Avenida Paulista inteira, né? Aí você vai ficar o quê? Com a Faria Lima ali meio dividida, né? São Paulo a gente está vendo aí já o olé do Tarcísio em relação à performance dele, né? Quer dizer, um cara que tem até umas cenas circulando dizendo que um cara que estava no Complexo do Alemão era o cara que estava por trás desse atentado ao Tarcísio lá em Paraisópolis, São Paulo. Mas o interessante disso aí, Gabriel, é porque o Meirelles era uma referência. Ele apareceu como esse troféu da vitória do Lula, né? Um cara que teria essa estabilidade toda. E agora ele já diz assim, peraí, pessoal, não é bem assim. O pessoal lá está meio perturbado, está meio doido, não sabe para onde é que vai estar querendo, né? Você vê que já começa assim a uma desconfiguração, né, dessa imagem do Lula como um cara que poderia trazer essa estabilidade, trazer essa paz. Já está vendo que vai ser um governo de muito conflito, de eventual conflito, né, se ele for eleito. É isso, agora a gente vai para um rápido intervalo e já o Da Hora está de volta com muito mais informação. Nosso Da Hora está de volta, falando que no evento de campanha, Lula fez críticas ao uso da bandeira nacional pelo atual presidente Jair Bolsonaro. Ele utiliza essa bandeira porque ele não tem o orgulho que eu tenho de dizer: esse é o meu partido. E aí, Nayara, Érica, Norton, o que é que vocês acham? Novamente essa discussão aqui do uso da bandeira nacional, né? Tá chegando, inclusive, voltando a falar de esporte, eu sempre bato nessa tecla, porque é meu carro-chefe, mas chegando a Copa do Mundo, e muita gente, inclusive, Norton, tudo bem que o Lula tá falando, mas muita gente tem receio de usar, muita gente, por exemplo, de esquerda, tem receio de usar a blusa do Brasil, por exemplo, na rua, cores, né? Por conta de toda essa questão que virou... Da seleção, né? Por conta da Copa. Eu acho que foi na campanha antipetista de 2014, né? Que eles adotaram a camisa... 2013 já começou aquelas manifestações. Em abril de 2013 já tinha. Durante a Copa das Confederações. Sim, naquele período eles começaram. Aí eles usaram, mas era o que a gente tinha de mais nacional, que era a camisa da seleção. era mais forte do que a questão da bandeira. Mas é um absurdo, né, você não poder usar a camisa da seleção brasileira. Ou você usar uma camisa da seleção brasileira, passa a ser automaticamente uma identidade. Eu vi muita gente também procurando de outras cores, né? O pessoal ali da esquerda procurando um azul. Agora teve uma que lançou que era a preta do Nordeste. Muito bonita, inclusive. Muito bonita, que era um cacto, assim. Eu vi as pessoas procurando outras opções do que a tradicional. Eu passo ali pela loja da marca, que eu não vou citar, mas dá vontade de comprar todas. Mas imagina o seguinte, às vezes assim, a nossa camisa canarinho jamais será urubu, né? É uma coisa nesse sentido. Mas isso é um absurdo, né, cara? É uma coisa completamente... Mas eu acho que idiota, quando chegar a Copa, o pessoal vai esquecer dessa questão do uso da bandeira e vai usar. Esquece. É engraçado você ter, assim, algumas cidades, cara, que se você for ver o jogo da seleção... Teresina, por exemplo, é uma das coisas mais divertidas que você tem, você assistir o jogo lá. É uma paixão, é um fervor pela seleção. Nordeste. O pessoal pinta as ruas, faz aquela coisa toda, né? No Sul já é menos assim, já tem menos identidade, mas é onde o
o coração Norte e brasileiro. Nordeste é muito forte a seleção brasileira. A pátria é de chuteiras, né? Dizer assim, a pátria de chuteiras do Nelson, é bem isso, assim, né? De como é que funciona a nossa alma, né? Até historicamente, quando a seleção brasileira tinha dificuldade nas eliminatórias para a Copa do Mundo, sempre vinha para o Norte e Nordeste. Sempre vinha ali para Belém, aqui para Fortaleza, para João Pessoa na Paraíba. Recife. Sempre vinha Recife também. Naquela do Penta. Que foi 2002. Ela estava meio tava baixa. Muito mal, 3 técnicos no Aí ciclo. foram para lá, o Ricardo Rocha foi que criou aquela história de entrar de mãos dadas, né? Eu acho que ele virou uma pessoa importante dentro da CBF ainda, né? O Ricardo Virou. Rocha. Hoje ele é comentarista, mas ele de vez em quando sempre recebe um convite. Eu tenho até que falar com ele para... Zagueiro, né, Ricardo Rocha? O Ricardo Rocha, que é o pernambucano. Campeão do mundo em 94. Para o Pernambuco, para a gente ver aquela questão lá, quando teve união na Copa do Catar, com o Gabriel aí cobrindo tudo, né? Vai ser cada vez maior essa conversa de futebol, ela vai começar a tomar mais conta. Falta pouco mais de um mês, é pouco tempo. Pouco tempo, né? Pouquíssimo Imagina tempo. se fosse no começo se a Copa fosse antes dessa eleição. Junho, julho, né, no período característico. Torcendo contra, né? Assim, contra a seleção para ela ganhar é uma coisa maluca. Vai ter, viu, Norton? Eu acompanho muito o Twitter depois que o Neymar mostrou para quem declarou seu apoio ao atual presidente Jair Bolsonaro. Eu vi muita gente falando que não iria torcer mais pela seleção. Teve gente até dizendo que queria que ele rompesse o ligamento do joelho. Realmente é algo muito triste, mesmo que não seja o seu lado político, mas desejar que algum mal para uma pessoa, né? principalmente que ele vive disso. Tudo bem que hoje ele não precisa, mas se ele parasse hoje, eu acho que ele não ia ter problema com dinheiro, creio eu. Tem mas tanta coisa maluca aí rodando na internet, cara, assim, pessoas que têm blog, que têm vlog, que têm seus podcasts, essas coisas. Eles estão falando tanto absurdo. Eu vi assim um cara falando que era para metralhar todo mundo, né? Sem piedade, e se o cara passasse com a camisa da seleção, passava bala, e essa coisa. Aí fica um nível assim de maluquice que a gente não sabe quem. No final das coisas, assim, o pessoal dizia, o turma do Bolsonaro era violenta, o pessoal do Bolsonaro que estava. Né, mas quando você vai ver, onde é que está a confusão? Quem são os caras que estão fazendo toda essa maluquice? Só o fato da gente falar essas coisas, né? A gente começa a ser xingado aqui de bolsonarista, tudo jeito. Aliás, era bom até passar Todo dia a gente é taxado de alguma coisa diferente. Tem dia que a gente é taxado de bolsonarista, tem dia que é taxado de lulista. Os caras vão tentar, vocês continuem tentando, que um dia vocês adivinham o que é que nós éramos petistas, hoje nós já somos bolsonaristas. Inclusive, o telefone vai aparecer aqui na tela e vocês podem continuar mandando seus diagnósticos. Eu queria botar aqui uma ressalva. 0984, perdão, Érica. E pedir para os nossos telespectadores, por favor, gente, não liguem na hora do programa, porque acaba atrapalhando aqui, né? Muito bem, Érica. Dá para ler as mensagens que você está enviando. Também não mandem áudios, porque aqui na hora não tem como a gente ouvir, então... Preferencialmente mensagens escritas, né? As velhas e tradicionais mensagens. Se identificando, gravem vídeos, se vocês querem participar, né? Participar e tal. Vocês gravem vídeos sobre essas coisas todas que a gente coloca, a gente publica. Sim. Não tem essa questão, né? Nós somos democráticos de cara e de coração, como a gente fala. União se faz com participação. E união se faz com participação. Então vamos, né? Que tem muito, acho que tem muito assunto ainda pra gente. Mas antes da gente continuar, eu queria até lembrar também de quem assiste pelo YouTube de comentar, né? Já que dão suas opiniões aqui pelo telefone, também comente lá no nosso canal do YouTube. Deixa o joinha também, né? E o canal, a gente está entrando, estamos fortes já num monte de coisa, todo o material é feito para as redes sociais. Eu acho que vai ter determinado momento que as pessoas vão olhar e vão saber se estão no YouTube ou onde é que estão de fato, se está na televisão aberta, se não está na televisão aberta. Essa convergência de mídias, né, ela é uma coisa muito forte, muito determinante para agora. É por isso que tem muita gente que não está entendendo esses novos tempos, né? E tem assim, você tem Lula criticando a internet, dizendo que tem que regular meio de comunicação. Mas como é que você vai regular meio de comunicação? É até uma bobagem, assim, você dizer, vou regular meio de comunicação, como se tivesse possibilidade de calar a boca de todo mundo, né? Você tem o Telegram, que ninguém conseguiu regular, em todo canto, nem nos países assim mais fechados consegue regular o Telegram.
ele continua muito forte e a gente sabe que vai rolar muito. Aliás, a gente tem um canal do Telegram também, eu acho que no QR Code da nossa... Eu já pedi a nossa direção, já acho que a partir de amanhã já vamos... Mas ele aparece muito na sequência o QR Code está muito na sequência dos 15, né? Mas a gente vai pedir para colocar na tela sempre, porque é uma maneira de você basta colocar o telefone, que você puxa, você participa de todas as redes nesse sentido, né? Gabriel, o que é que nós temos agora? Agora a gente vai para o intervalo, porque tem a propaganda eleitoral obrigatória aí para a presidência no segundo turno e já voltamos. Estamos de volta falando que o Corregedor Nacional da Justiça Eleitoral acatou um pedido da coligação da campanha presidencial de Lula e determinou uma série de medidas contra canais de apoiadores do atual presidente. O Corregedor Nacional da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, acatou um pedido da coligação da campanha presidencial de Lula e determinou uma série de medidas contra canais de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Uma das medidas atinge diretamente o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente e responsável pela estratégia digital da campanha à reeleição. E o presidente Jair Bolsonaro confirmou presença no debate de sexta na emissora no SBT e Lula, no entanto, informou nesta terça-feira que não irá comparecer aos estúdios da emissora para enfrentar seu oponente no debate. O petista repetirá o comportamento visto no primeiro turno, quando também se recusou a discutir propostas para o país no evento organizado pela emissora Veja, em parceria com os demais veículos. A justificativa é a falta de agenda de campanha. Érica? E a Comissão de Transparência do Senado pretende debater divergências de institutos de pesquisa. A Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor do Senado deve ler nesta terça-feira o requerimento de audiência pública com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, para debater as divergências entre as pesquisas de intenção de voto divulgadas por institutos e os resultados das urnas no primeiro turno das eleições. Olha, e Jaime Bagatoli, senador eleito por Rondônia, anuncia que vai à justiça contra os institutos de pesquisa. O que as pesquisas fizeram foi uma coisa ridícula e uma coisa que eles vão ter que pagar por isso. Isso não vai ficar em branco, isso o Bagatoli vai entrar com ação contra isso, o nosso jurídico já está providenciando isso e vai entrar com as duas eleições, a de 2018, para mostrar para o judiciário que ele foi prejudicado em 2018 e poderia ter sido prejudicado agora, em 2022. Só não foi prejudicado porque o povo de Rondônia não é bobo, o povo brasileiro não é trouxa e o povo sabe escolher o seu candidato. E Lula continua à frente na disputa presidencial de segundo turno, com 47% das intenções de voto contra 42% do atual presidente. É o que aponta a pesquisa Quest, divulgada nesta quinta-feira. No último levantamento, realizado há uma semana, o petista tinha 49% e o atual mandatário, 41%. A diferença entre eles oscilou de 8 para 5 pontos percentuais. E falando em pesquisas, vamos exibir agora o nosso especial Pesquisas ou Fake News, que aborda como as pesquisas divulgaram dados tão divergentes da realidade. Os institutos de pesquisa estão na Berlinda. O primeiro turno da eleição de 2022 ficou marcado pelas diferenças entre as previsões dos institutos de pesquisa e os votos apurados. O assunto virou meme e piada nas redes sociais. A marcha da apuração mostrou que vitórias em primeiro turno não se confirmaram e mostrou também vitórias não confirmadas. Mostrou ainda a inversão de posição entre candidatos e candidatos que estariam fora da disputa, mas que venceram. Mesmo levando em consideração a margem de erro, Bolsonaro nunca apareceu nas pesquisas acima de 40% dos votos.
Segundo os institutos, não teríamos segundo turno e Lula seria eleito presidente já no primeiro turno. A votação divergiu das pesquisas também nas eleições estaduais em 21 estados e no Distrito Federal. E os candidatos ligados ao presidente Jair Bolsonaro eram os que mais perderiam. No Rio de Janeiro, a depender dos institutos, o governador Cláudio Castro, aliado de Bolsonaro, não seria reeleito, como foi por 58% dos cariocas. Em Minas Gerais, o governador reeleito Romeu Zema estava ameaçado de disputar o segundo turno com o candidato do Lula, Alexandre Calil. No Distrito Federal, o governador reeleito Ibanez Rocha, aliado de Bolsonaro, ainda estaria disputando a eleição contra Leandro Graz, do PV, apoiado por Lula. No Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB, apoiador por Lula, seria reeleito em primeiro turno sem disputar, como disputa agora o segundo turno contra Carlos Manato, do PL, partido de Bolsonaro. Em 7 estados, as pesquisas erraram a ordem do primeiro e segundo candidato. Em São Paulo, nenhuma pesquisa apontou Tarcísio de Freitas, do Republicanos, à frente. Tarcísio recebeu 42,32% dos votos, Fernando Haddad, do PT, 35,70% e o atual governador Rodrigo Garcia, do PSDB, com 18,4%. A pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada na véspera da votação, mostrava o petista Haddad à frente, com 39% dos votos válidos. Surpresas também aconteceram no Nordeste. Na Bahia, durante o primeiro turno, as pesquisas indicavam a vitória de ACM Neto no primeiro turno e por muito pouco o petista Jerônimo não venceu a eleição ainda no primeiro turno. No Rio Grande do Sul, nenhuma pesquisa conseguiu prever a dificuldade enfrentada por Eduardo Leite, do PSDB, para estar no segundo turno. Os institutos indicavam Eduardo Leite sempre em primeiro lugar, na frente de Onyx Lorenzoni, ex-ministro de Bolsonaro. No fim da apuração, Lorenzoni terminou o primeiro turno com 11%. E Leite, por pouco, não perdeu para Edgar Preto, do PT, ficando fora do segundo turno. No Ceará, Elmano de Freitas, do PT, eleito em primeiro turno com 54% dos votos, disputaria o segundo turno com o capitão Wagner, do União Brasil, a depender dos institutos. Mesmo erro também se repetiu no Piauí. O governador eleito no primeiro turno, Rafael Fonteles, do PT, aparecia atrás ou tecnicamente empatado com Silvio Mendes, do União Brasil. Em muitos casos, o cenário projetado pelos institutos para o segundo turno não se confirmou. No Mato Grosso do Sul, o candidato André Putinelli, do MDB, estaria garantido no segundo turno com 31%, mas o governo será disputado entre Capitão Contar e Eduardo Reidel. Em Santa Catarina, o segundo turno seria entre Jorginho Melo, do PL, e o governador candidato à reeleição, Carlos Moisés, do Republicano. Mas quem passou foi Décio Lima, do PT, o quarto colocado nas pesquisas. Em Pernambuco, as pesquisas chegaram a apontar a lulista Marília Reis com possibilidade de vencer no primeiro turno ou chegar aos 38% dos votos. Nas urnas, Marília Reis teve 23%, 15 pontos abaixo do previsto na pesquisa, e agora disputa o segundo turno com Raquel Lira, que aparecia empatada com Danilo Cabral, candidato do Lula e do governo de Pernambuco. Os resultados para o Senado também apresentaram contrastes com as pesquisas. Em São Paulo, nenhum instituto previu a eleição do astronauta Marcos Pontes com 49% dos votos. O ministro do Bolsonaro apareceu sempre atrás ou tecnicamente empatado com Márcio França, do PSB, candidato de Lula e também de Geraldo Alckmin. No Rio Grande do Sul, todas as pesquisas apontavam Olívio Dutra, do PT, à frente de Hamilton Mourão, do Republicanos. Mourão, vice-presidente de Bolsonaro, venceu com 44% dos votos. No Paraná, nenhuma pesquisa apontou a vitória do juiz Sérgio Moro para o Senado. Então, as pesquisas eleitorais foram fake news? Na opinião do ministro Alexandre de Moraes, os resultados diferentes dos previstos pelos institutos de pesquisa não devem ser julgados pela Justiça Eleitoral.
devem ser esclarecidos pelos próprios institutos. Depois dos erros dos institutos de pesquisa no primeiro turno, foi apresentado na Câmara dos Deputados projetos de lei para criminalizar as pesquisas eleitorais fraudadas. O projeto prevê prisão de contratantes, donos e estatísticos dos institutos que errarem pesquisas além da margem de erro. Caso a lei seja aprovada, fraudadores de pesquisas eleitorais poderão pegar de 2 a 10 anos de prisão. Olha só, Norton, vamos falar agora sobre esse fato, né? Pesquisas ou fake news, são muitas pesquisas divergentes. E, inclusive, nós falamos agora há pouco de uma. Mostrou do Quest. Quando você bota no intervalo, você já encontra o Lula com 45. Isso é uma coisa que eles devem estar tudo louco, porque vai começar a mexer. Se você vê Bolsonaro já naquele nível de ascendência muito grande. Agora, tem um erro que todos estão cometendo agora nesse segundo turno, que é o seguinte. Tem que perguntar se o cara vai votar ou não. Né? Você vai votar. Primeiro assim, alguns institutos na passada já estavam fazendo essas perguntas. Tá? Assim, você votou na eleição passada? Se o cara não tivesse votado, a turma descartava. É como se fosse assim, você vai votar na eleição? Esse filtro é fundamental. Agora para estimar essa votação do segundo turno. Né? Não é uma coisa tão simples quanto eles estão fazendo. Ninguém está fazendo essa estimativa. Tá? Eu sondei com algumas pessoas, eles estão fazendo assim, e aí, o que é que você acha? Aí eles dizem assim, quando colocam essa possibilidade, que é um dado que eles fazem um cálculo, eles reponderam a amostra nesse sentido, né? E eles batem lá. Quando eles falam essa história, tiram mais ou menos 22% desses votos que estão sendo estimados. Tá? Quando ele tira isso, a votação do Bolsonaro cresce assim muito. Né? Por isso que ontem já teve uma decisão do Barroso, o Barroso voltou à cena, tá? Eu não sei se a gente está com essa matéria aí. Vou ver aqui com a nossa direção. Vê se ele está. Porque é o seguinte, o Barroso volta à cena já liberando o transporte no dia da eleição. Que era uma coisa que tinha... Vamos conferir agora, vou pedir para a nossa direção colocar, é a lauda 30. Por favor. Isso, correto. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, liberou o transporte público gratuito e obrigatório para todos os municípios brasileiros no próximo dia 30 de outubro, quando ocorre o segundo turno das eleições. A decisão do ministro foi publicada nesta terça-feira. Então, você já vê que já tem essa preocupação. Isso é um dado que eles estão dizendo, eles estão contando com a abstenção no Nordeste, vai ser... Em tese, todo mundo está trabalhando com essa ideia de que a abstenção no Nordeste vai ser alta. E, fazendo essa abstenção alta, provavelmente vai diminuir a diferença entre eles. Né? Então, o que se está se vendo cada vez mais é que esse discurso de pesquisa está na frente das pesquisas, que o Lula mexeu muito no primeiro turno, ele insistiu nessa história, né? Vamos com a possibilidade de ganhar a eleição no primeiro turno, aquela coisa toda, todo mundo bateu muito, martelou nessa história, esse marketing do já ganhou, né? Que é do salto alto. O Lula, no debate, ele falou isso várias vezes, no debate da Band, né? Ele fala várias vezes para o Bolsonaro nessa história, eu vou ganhar a eleição, eu vou ganhar a eleição, eu vou ganhar a eleição, daí aquela coisa, mas só que ninguém está vendo, né? Está vendo essa movimentação em Minas que é forte, a gente mostrou nesse programa, a gente está vendo esses dados dos institutos de pesquisa, até mesmo os institutos de pesquisa que estejam ligados a eles vão ter que ajustar, porque afinal de contas o que vai ficar em nome, vai ficar no nome da credibilidade, é um negócio muito sério, isso não é uma coisa, né? Isso não é uma brincadeira. E cada vez mais a gente está vendo que essas sondagens, essas pesquisas, elas não estão servindo mais de parâmetro para o voto do brasileiro. Isso é uma coisa importante, porque esse discurso de que as pessoas vão votar em quem está na frente, vão votar em quem está influenciado, vão votar naquilo lá, essa coisa não vai ser tão forte. Agora, quem estiver usando o Instituto de Pesquisa também para fazer essas comoções, eles vão pagar. Esse senador de Rondônia, né, ele já entra forte nessa... Ele é o primeiro, praticamente, que está entrando contra o Instituto de Pesquisa agora, e ele é um senador. E é aquela história, o senador vale muito para um ministro do STF, não é uma coisa tão simples, né? E eles vão pegar, vai ser pedreira, essa coisa não vai ser brincadeira. Eu acho difícil eles conseguirem manter, né, essa possibilidade de você
quem contratou a pesquisa, né, vai preso. O estatístico que fez a amostra também vai complicar. O dono do Instituto de Pesquisa vai também ser rolado. E eu ainda acrescentaria assim, quem fizer o campo da pesquisa também vai ter que pagar, porque o campo é uma das a figura que é o coordenador de campo da pesquisa, ele é tão importante quanto o estatístico. Ou quem fez a auditoria da pesquisa também, sabe? Eles teriam que esmiuçar mais, né? Porque numa obra que tem problema, o engenheiro ele se complica, né? Ele vai ter que explicar por que tem problema nessa obra. Vai disso aí. Tem mais aí? Gabriel Viana? E aproximadamente 521 mil eleitores anularam o voto por terem digitado 22, o número de urna do presidente Jair Bolsonaro. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, no primeiro turno da eleição desse ano para governador do estado, aproximadamente 521 mil eleitores anularam o voto por terem digitado 22, o número de urna do presidente Jair Bolsonaro. Olha só, Gabriel, Norton, já estão me falando aqui que já é o momento das nossas considerações finais, né? Sempre um prazer estar aqui e o tempo passa sempre muito rápido, né, Gabriel? É isso, sempre uma honra estar aqui na companhia de vocês. Hoje eu pude contribuir também um pouquinho aí falando do campo do esporte, que é mais a minha praia, que é o meu forte, a minha paixão. Então, muito feliz por estar novamente aqui com vocês e, claro, com os nossos telespectadores. É isso, sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigada. E também com o pessoal que está em casa assistindo a gente, né? Nos ajude e mande mais informações, a gente precisa saber o que vocês estão pensando sobre tudo isso, que a opinião de vocês é mais importante que a nossa. Nosso trabalho é passar as notícias para que vocês tomem decisões, né? Então tem muita notícia que não está circulando, que a gente está tentando circular, né? E o máximo de tentando mostrar pelo menos os dois lados da questão, né? Mostrar pelo menos os dois lados falando o que cada um está falando e as apreensões, as angústias, as aflições, né? Nesse clima de decisão final, vamos dizer assim, né? Embate final. Também para final, né? Final da Copa. Aliás, hoje é a final, né? Final da Copa do Brasil, 9h45, Flamengo e Corinthians, Maracanã vai estar Flamengo e Corinthians, né? Lotado. É isso. Agradeço também a participação de todos vocês, telespectadores, e até amanhã. Eu não sou o melhor, mas especialista de boa comida, Frigideira do Johnny.